A batalha começou. O Yeseraton. Os exércitos de Elohim. Mahanaim estão prontos para a guerra. O Yetzirah se aproxima. Sorrateiro, ele está à espreita. Quer nos tirar o direito à árvore da vida. Quer nos destruir. Avante, guerreiros! Mahanaim. Por Hashem e pela Mahanaim. Parashat Vaikra. Baruch Hashem, Shabbat Shalom, eu sou a Maracaiá, estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Hoje vamos estudar a Parashá Hashavua, a Parashat Vaikra, Baruch Hashem. Interessante, na primeira linha do primeiro capítulo, do primeiro passuk, nós encontramos um código, o tetragrama. Se você olhar pelo texto bíblico original, no hebraico, a partir da letra Yud, da segunda letra, da primeira linha, do primeiro passuk, do primeiro capítulo, você contar 26 letras, você vai parar numa ré. E entre estas letras você vai encontrar o tetragrama codificado. O Yud vai estar em primeiro, aí você conta. Vai vir um Kuf, um Resh, um Aleph, então você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma Ré. Então o Yud e o Ré. Daí você conta um Vav, um Yud, que a palavra vai da beira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um Vav, o Vav do tetragrama. Você continua contando. Próxima letra é um Rei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na oitava letra, o último Rei do tetragrama. Se você contar desde o primeiro Yud que eu contei até este Rei, que estou falando da palavra meu Rei, você vai encontrar 26 letras, que entre elas ali está composto o tetragrama. Isto é um código da Torá. Existem vários códigos, inclusive o nome do Mashiach aparece em vários deles. Depois eu vou fazer um vídeo trazendo para vocês as passagens onde nós encontramos o nome do Mashiach na Torá. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. Esta é a grande Parashá Vaikra. Vaikra é a primeira Parashá do livro de Vaikra. Todos os livros da Torá têm a primeira Parashá com o nome do livro. E Vaikra significa e chamou. Hashem está chamando o desejo do homem, chamando Moshe Rabbeinu. Vem cá, Moshe, vem cá na tenda da reunião, vem cá dentro do Mishkan, eu quero falar com você, Moshe, como é que eu quero os meus sacrifícios. Hashem é o Deus vivo, o Elohim vivo. Ele não é feito o homem, né, que é guiado por outros homens. Hashem não é guiado por ninguém. Todo o serviço que os homens prestam a Hashem, que não foi determinado por Hashem, não é aceito por Hashem. Aí a gente pode pensar assim, vixe, e agora? Porque não temos mais o Mishkan para fazer o sacrifício dos animais, então Hashem não escuta. O próprio Hashem determinou que as rezas seriam como os sacrifícios de animais. Se Hashem substitui, né, coloca como num patamar de que vai fazer o mesmo processo ali. Então, nós temos autorização do próprio Hashem para rezarmos, falarmos palavras de louvores a Hashem e serem aceitas como o serviço que era feito no Mishkan. Hashem vai chamar Moshe e vai dizer a maneira de matar o animal. Qual animal, que hora que ele quer que faz com, qual a quantidade de animais.
qual o momento certo, qual é o local correto da degola, qual é o local correto que vai aspergir o sangue, quais são as partes do animal que ele não quer que seja colocado como sacrifício no altar. Hashem é que determina todas as coisas. E olhando para este processo que é dito aqui por Hashem, toda essa dinâmica feita com os animais, vem algumas perguntas, né? Muitas vezes pode surgir perguntas na cabeça da gente no seguinte, no sentido: se Hashem, ele é bondade, se ele é a revelação do amor verdadeiro, pleno, por que que ele determina fazer certas ações que nós podemos ver como violentas com os animais? Por que Hashem quer que parte dos animais e pedaços destes animais sejam queimados? Existem várias explicações para o uso dos animais como o serviço divino. Vamos tentar explicar algumas aqui. Então, o serviço divino, o que é o serviço divino? É a maneira, é a ação do homem diante do divino. É aquilo que o homem deve praticar para se relacionar, para entrar em contato com o divino. Porque o homem perdeu esse relacionamento, essa proximidade com a divindade, por conta da transgressão. Então existe um caminho de volta. Este caminho que o homem percorre de volta até o sagrado, reconectando-se com a luz, é o serviço divino. Neste momento aqui do Mishkan, o serviço divino era a matança dos animais. Se os homens não tivessem feito o bezerro de ouro, não haveria necessidade da matança dos animais, porque eles já teriam recebido então a redenção de suas almas. Então eles já estavam aptos a se conectar com Hashem. Foi feito um sacrifício de um animal em Mitzrayim, o cordeiro de Pessah. Depois deste sacrifício, outros sacrifícios foram feitos no pé do monte para Hashem. E então Hashem desce no monte e fala as palavras. E a fala de Hashem limpa os homens, reconecta os homens a ele. Dali em diante não ia precisar mais. Contudo, os homens teimam em fazer a imagem de Hashem, a imagem de um animal. Não é assim? E assim, retoma novamente o caminho de conexão através da capará, da expiação. A expiação significa cobertura. O pecado, a mancha do pecado que aparece na alma do homem, impede a conexão com a luz. Então é necessário que seja purgado, que seja limpo, que seja coberto esta mancha. E assim o homem pode se aproximar de Hashem. Só que tem algo que nós estudamos, que conforme aquilo que praticamos, aquela mesma ação precisa ter um retorno. Tem que fazer uma techuvá, uma volta conforme aquela ação, para que aconteça então a expiação, o perdão. É o chamado olho por olho, dente por dente, que nós já estudamos. Então, se o homem ele transgride a vida, ele mesmo vira as costas para a vida que é Hashem. Quando ele deixa de ouvir as instruções de Hashem, transgredindo a sua Torá, ou seja, pecando, este homem é como se ele mesmo, o próprio homem, faz a desconexão da vida. Então ele causa a morte. Quando a gente desconecta da vida, a gente automaticamente se conecta com a morte. Por isso é dito, toda alma que pecar, esta morrerá. Ou seja, alguém precisa morrer.
os animais, eles servem de substitutos para os homens. Daí entra as outras perguntas. Mas por que os animais inocentes vão morrer pelos homens pecadores? Primeiro, os animais não são inocentes. Certo? Se eles fossem inocentes, eles não estavam aqui nesta realidade do mundo físico. E nós sabemos que não é uma realidade plena, é um lugar de punição. Aqui nós estamos num lugar de punição, de conserto. Aqui nós temos que passar por vários processos de conserto. Isso aqui é um mundo de batalha. Todo mundo que está aqui transgrediu de alguma forma o desejo divino. Inclusive o pó da terra que está aqui. Então, os animais não são inocentes. Nenhum animal é inocente. O animal, coitado, ele não pecou. Ele pecou. Ele pode não ter pecado, o pecado consciente que o homem peca. Aqui. Mas ele já fez o pecado. No momento que ele comeu do fruto também, com a Havá. Os animais também comeram. Por isso os animais também descem para cá. Então o animal, quando ele é impuro, ele vem das 3 coberturas das Klipot, que nós estudamos na aula de Ivrit, né? Que é a nuvem escura, nuvem espessa, que é o redemoinho, né? E que é o fogo abrasador. E tem os nomes em Ivrit, mas eu não vou falar porque está... Quando a gente fala nome de Clipá, elas de alguma forma, elas ouvem e são atraídas. Então eu não vou falar o nome em hebraico. Vocês sabem o nome delas. Quem não souber, volte nas aulas de Ivrit, aquelas que eu ensino Kabbalah. Certo? Então, aqui nesse mundo, existem criaturas que provêm dessas Klipot. Como o porco, por exemplo. O porco vem da nuvem espessa. Não vou falar o nome. É o nome de um estado daqui do Brasil. Uma tristeza. O estado foi batizado desse nome porque, infelizmente, as almas que criaram, né, este nome para o estado, provavelmente também provém desta Clipá. Nada é novo debaixo do sol e nada é por acaso. Então, estes animais que provêm das 3 Klipot, que a queda deles, vamos supor assim, é maior, ou seja, a impureza deles, a transgressão que eles praticaram é maior, eles não servem para serem substitutos dos homens. Mas os animais que não provêm das 3 Klipot de Meut, que vêm da Nogá, como os seres humanos, né? A Nogá é uma Klipá translúcida. Ela consegue o quê? Refletir e absorver luz. Mesmo que seja uma casca dura, ela tem capacidade de absorver a luz, de refletir a luz. Então o ser humano, inicialmente, ele vem da Nogá. A Nogá, ela pode ser coberta pelas outras 3 também. Conforme o ser humano vai se envolvendo em impurezas, ele vai se cobrindo mais. Então, existem animais que também participam da cobertura da Nogá. Ou seja, a natureza deles é como a natureza... Não estou dizendo, gente, que a alma deles é como a alma do ser humano. Mas a natureza física. Tanto que a ciência diz que o homem é um animal. Não é assim? Por quê? Porque a natureza física do animal é parecida com a natureza física do homem. E principalmente os animais que provêm da Nogá. Certo? Então o animal, ele também está devendo. Ele passa por uma situação difícil aqui. Ele fica na chuva, ele fica no sol. Ele não tem a consciência para poder se cuidar sozinho. Ele passa aflição. Tudo isso que o animal passa durante sua vida faz acaparar dele. Faz a expiação dele. Então quando ele morre, ele já resolve. A morte do animal resolve o conserto dele. Todo animal tem que morrer. Já é uma determinação para eles.
daí a gente começa a compreender que não há nenhum, como eu posso dizer aqui, não é assassinato dos animais. Inclusive, esses animais, eles serviam de alimento também. Somente aquele que era de pecado, que ele era totalmente queimado. Mas os outros não. Partes deste animal era aproveitada para comer. E quando o animal, ele serve de alimento, ele recebe, é como se morrer, só morrer, resolve para ele a questão da transgressão. Mas quando ele morre, e a sua pele, a sua carne, algo que é físico dele, serve depois para serviço divino, para ser feito brahá, por exemplo, para o couro dele serve para ser feito um rolo de Torá, uma mezuzá, um tefilim. Entende? Então, assim, este animal, a alma dele, ele tem um sucesso maior, elevação maior, quando volta para as alturas. Certo? No paraíso, os animais estarão lá. Mas não serão os animais que nós conhecemos aqui. Por quê? Porque eles estarão conforme eles foram criados. Que são justamente esses animais que descem para cá, resolvem e eles têm então eles vão ter a passagem de volta para o seu estado inicial. Os animais passam pelo processo do homem também. Mas o homem tem um processo mais... como eu posso dizer assim? O homem tem um processo maior, porque o homem não tem só uma parte na alma. O animal só tem a nefesh. Então ele conserta a nefesh, está tudo certo. O homem não. O homem tem nefesh, ruach e neshama no corpo. Tem raya e erida. O homem é muito maior do que o animal. Mas o animal serve de substituto para o homem. Eu falei um pouco disso nas aulas de Iná. Mas vamos voltar aqui para a questão do animal. Então o animal ele tem que morrer de qualquer forma para ele poder resolver o problema dele, que ele mesmo causou lá com o Havá. E os animais se comunicavam com os homens lá. Então eles quiseram comer. Eles fizeram o que não deviam fazer. Entende? Então, a alma que pecar, essa morrerá. Serve para os animais também. Serve para a terra, serve para as plantas. Serve para tudo. Então o animal ele vai morrer de qualquer forma, para ele poder conseguir voltar àquilo que ele era antes. Então, por que ele vai morrer à toa, se ele pode morrer para fazer o serviço divino? E receber uma elevação maior. Entende? Então o animal, ele vai cooperar com o homem, mas ele também vai ter benefício. E temos que entender que a degola dos animais, da maneira cacheira, que é como o judeu come, né? Inclusive eu estou sem poder comer a carne vermelha, porque é muito difícil aqui na minha região, não tem esta degola que era feita no Mishkan. Porque exatamente desta forma que matava os animais no Mishkan, no templo, é que deve matar o animal para que a gente possa comer. Porque o animal, ele não deve sofrer para morrer. Ele deve ter uma morte justa, pelo fato de ele não estar morrendo naturalmente, no final ali, né, de seu tempo de vida. Ele foi tirado do seu tempo de vida normal. Então, o mínimo é não fazê-lo sofrer. O animal é tirado para poder alimentar o homem. É o mínimo, é não fazer este animal sofrer. E isso olhando de uma maneira física e simples da coisa. Mas a gente sabe que não podemos comer sangue. E quando o animal ele é angustiado, estressado, antes de ser degolado, o sangue vai para os músculos. Então aquela carne não serve para comer. Entende? Então por isso, como os sacrifícios eram depois feito alimento para os sacerdotes, o sacrifício também tinha que ter todo esse cuidado com a degola do animal. Porque serviria de alimento. Além da questão do sofrimento do animal. Existe uma gama de explicações, de entendimentos, de uma maneira de entendermos que Hashem é justo,
que ninguém aqui está sendo injustiçado, ninguém está sendo maltratado, que na verdade é uma brechá para o animal ele participar disso aqui. Está servindo como um serviço sagrado para Hashem. É melhor que morrer no relento, de velho, de doente. Não é verdade? Ou ser atacado por outro animal, morrer de uma forma violenta, sofrida. Então é uma vantagem para o animal, pois o animal ele tem uma sentença de morte e ele vai morrer de qualquer forma. É melhor que ele morra de uma forma honrada, não é? E que receba méritos por isso. Não é verdade? Baruch Hashem. Eu quero falar, além dessa questão que eu queria trazer para vocês, eu vou deixar o link dos vídeos que temos da Parashat Vaikra do ano passado, para que vocês estudem Brit Hadashah e estudem a Haftarah. E a Parashat que temos também do ano passado, a explicação que tem lá. Né? Não vou repetir. Eu queria falar um pouco da oferta de Minha, Baruch Hashem, capítulo 2 de Vaikra. E quando uma alma oferecer uma oblação Minha a Hashem, de flor de farinha de trigo, será a sua oferta. E deitará sobre ela azeite e porá sobre uma parte incenso. E atrará aos filhos de Aaron os Koanim. E tirará o Kohen, dali um punho cheio da flor da farinha de trigo e do azeite, menos do incenso, e a fará queimar o sacerdote com o incenso como memorial no altar. É uma oferta queimada, aceita com agrado por Hashem. O remanescente da oblação será para Aaron e para seus filhos, santidade de santidades das ofertas queimadas para Hashem. Então, que lindo é nós vermos que existe um escape. Hashem é bom demais. Além da questão de Mashiach ter morrido no horário da Minchá, né? Mas isso aí, calma. Nós vimos aqui vários animais serem citados, novilhos, cabritos, cordeiros, sendo trazidos, até pombos, rolas, todos sendo trazidos para o Mishkan, para servirem de oferta de elevação para Hashem, para várias ocasiões, certo? E também Hashem abre esta oferta chamada de Minha, oblação, para ser feita e ser aceita como uma oferta sagrada, com um agrado por ele. Então nós vimos, o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: um animal, ele custa muito mais dinheiro do que um punhado de farinha de trigo. Então essa oferta de Minhá é um escape. A oferta de Minhá é como se Hashem deixasse que aquele que não tem nada ou quase nada também pudesse servir a ele. E esse serviço ser agradável a ele. Entende? A oferta de Minhá é uma oferta, vamos colocar assim, simples, que não tem um custo muito grande, não custa quase nada. Entende? E mesmo assim ela tem um peso como de um animal que custaria muito mais financeiramente falando, e até da angústia do dono, porque imagine, você cria um animal, então você tem um certo afeto, né? Um certo, eu não vou dizer apego, mas você tem um certo, quando no caso de entregar aquele animal, né, para ser morto, aquilo de alguma forma mexe com o dono, porque é uma vida. Mas a farinha de trigo também é uma vida, mas a gente não enxerga ela como enxerga um animal. A gente enxerga como algo inanimado, mas não é. Mas a gente enxerga assim. Então não seria tão sofrido, vamos colocar assim, para quem traria a farinha de trigo, o azeite, para fazer a oferta para Hashem, como para quem trouxe ali um novilho, né? Para quem trouxe um carneiro, um bode.
certo? Uma vaca. Então, agora vamos trazer o Mashiach. O Mashiach, ele é preso no madeiro às 9 da manhã. Ou seja, ele começa o sacrifício de Shacharit, da manhã. Mas ele não é tirado, né? A alma dele não é tirada do corpo no Shacharit. Hashem deixa ele passar todo o período do Shacharit, a entrada da Mincha Gedolah. E no final da Mincha Gedolah, que é às 3 horas da tarde, por volta das 3 da tarde, aí ele é tirado do corpo, ou seja, o sacrifício é completo. Então ele faz, é como se ele fizesse todo o serviço do templo sagrado de sacrifício da manhã e da tarde. Sendo que a consumação de seu sacrifício é na hora da Mincha. E isso tem um significado muito grande. Porque Yeshua, ele não vai atingir só aquele que tem, vamos botar aqui, posses em seu sacrifício. Só aqueles que têm capacidade uma maior capacidade financeira, né? E Yeshua, ele vai atingir todos, tanto o que tem mais posses, quanto o que não tem quase nada. Nem uma pombinha não tem, nem uma rolinha caçada no mato, não conseguiu. Trouxe aquilo que come, do pão que come. Trouxe, vamos botar aqui, tirou da boca. Dividiu o que come, tirou do seu próprio sustento para trazer para Hashem, porque não tem mais nada. E Yeshua, ele completa a sua obra de sacrifício, porque Yeshua é o livro de Vaikra, gente. Tanto que o que parece que o povo da terra mais lembra é Vaikra 19, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Quando eu descobri a Torá, interessante que a gente fica sendo do sistema religioso a vida toda e não descobre a palavra de Deus. Só descobre a palavra de Deus quando sai de Mitzrayim. Só consegue receber a Torá quando sai de Mitzrayim, não adianta. Lá dentro de Mitzrayim não consegue. Lá a gente está assimilado com o pecado, a gente está idólatra, a gente está sujo, impuro. Então, quando eu consegui me desvencilhar de Mitzrayim, e eu comecei a receber a Torá, eu falei, meu Pai do céu, isso aqui não foi Yeshua que inventou, não? Eu achava que tinha sido Yeshua que tinha inventado. Ame o próximo como a si mesmo. Eu falei, poxa, achei que era Yeshua que tinha inventado isso. E Yeshua só reproduz. Vaikra. Ele está aqui, Vaikra. Eu vou trazer para vocês um vídeo achando o nome dele na Torá. Certo? Bli Neder. Vamos ver o dia aí, porque a gente está bem apertado pelo Hashem. Deixa esvaziar um pouco o trabalho. E aí eu vou preparar esse shiur. Trazendo Yeshua. Como eu falei para vocês aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês poderem procurar na casa de vocês. Olha, no capítulo 1, meu Deus, tomara que mostre. Capítulo 1. Não sei se vai mostrar. Capítulo 1, Passuquim 1, Passuc 1. Nas 26 letras, a partir da segunda letra, o nome sagrado, o tetragrama, para assinar o livro de Vaikra, Baruch Hashem. E tem vários códigos com tetragrama e com o nome de Yeshua também. Certo? Nós vamos encontrar nas letras sagradas estes códigos, vários. Inclusive na hora que fala do sacrifício. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Eu costumo riscar, né? Mostrar. E aí, deixa eu ver se eu acho um aqui rapidinho, peraí. Se eu achar, eu já mostro. Opa, quase que eu achei aqui. Já achei aqui, ó. Opa, Baruch Hashem, deixa eu marcar aqui. Procura na tua Torá. Levítico, eu falei, Yeshua tá em Levítico. Yeshua tá em Vaikra. Porque ele é o sacrifício. Vaikra 21. As palavras são Hagadol, Me'erav, Asher e Yutzak al Rosho. Nestas palavras, a gente vai encontrar Dam,
e Yeshua. Dam e Yeshua, o código Dam e Yeshua. A partir da palavra Hagadol, o Dalet, aí você vai contar, você vai marcar o Dalet, você conta 2 letras, aí vai vir um Mem, fez a palavra Dam. Aí você conta mais 2 letras, vai vir um Yud. Aí você conta mais 2 letras, vai vir um Shin. Você conta mais 2 letras, vai vir um Vav. Você conta mais 2 letras, vai vir o Aina. E aí você completa Dam e Yeshua. Dam e Yeshua. Vou mostrar pra vocês, tomara que vejam. Tomara que vejam. Versículo 10. Vaikra 21, versículo 10. Oh, meu Deus, tomara que vocês vejam. Tomara que vejam. Mas eu vou pôr na edição se vocês não conseguirem ver. Certo? Dam e Yeshua. Vamos ver o que está escrito em português? Então, versículo 10. Olha só. Versículo 10 diz assim, 21, 10. E o Cohen Gadol, entre seus irmãos, sobre cuja cabeça for derramado o óleo da unção e for consagrado para vestir as vestes sagradas, seu cabelo não deixará crescer no seu luto e suas vestes não romperá. Quem é o Cohen entre os irmãos? O Cohen Gadol, nós estamos estudando em Ivraim. Yeshua! O sangue de Yeshua tá aqui. Gente, Baruch Hashem. É vários, viu, gente? É vários. Eu falei errado. São vários códigos. Yeshua tá em vários códigos na Torá. Tá? Isso aqui... Então, gente, meu Pai do céu, já virou aqui o estudo. Seu cabelo não deixará crescer no luto. Maravilha. Yeshua não é cabeludo. Não é. Não é. Eu fico estressada. Meu Deus, por que eu fico estressada? Eu tenho que ficar calma. Ai, eu tenho que ficar calma, dá vontade de apertar o pescoço. O vídeo que eu fiz de Ivraim, o último vídeo, eu não editei ainda pra vocês. Meu pai, eu tô até agoniada pra editar, eu tô braba lá. Não tem como não ficar braba. Bota o homem com cabelo aqui. Cohen Gadol não tem cabelão não, que é impureza. Cabelo de homem é impuro. A mulher pode deixar crescer aqui o meu, aqui uma mechinha, ó. A mulher pode deixar crescer. Que não é impureza. A mulher tem que guardar, porque o cabelo da mulher bate nos homens. Bate nos homens, chicotada. Uma mulher casada deve guardar o cabelo, para o homem não apanhar. Eu achei, entre outras coisas. Mas Yeshua não. Vamos voltar para Vaikra. Baruch Hashem, aqui é Emora. Quando formos ler Emora, quando formos estudar Emora, códigos na Torá, vários, Yeshua está em vários. Se eu for folhear aqui, que tem um monte aqui que eu estudei, né, o que eu consegui achar, eu marquei, né? Mas não vou procurar agora, não. Não vai ficar, estender o estudo aqui. Eu já quero fechar. Então, vamos fechar no sentido de que Yeshua, ele faz essa abertura do Dalet, da porta, o sangue de Yeshua, Dalet. Ele faz essa abertura em todo o período do serviço divino, para que qualquer pessoa que queira trabalhar para Deus, através do sangue de Yeshua, consiga. Sim, porque em um Hapurim, nós usamos o quê? O Dam e Yeshua. É isso que a gente usa. Porque nós não vamos usar galinha se a gente tem o Mashiach. Se temos o testemunho do Mashiach, por que usaremos galinha e galo? Né? Usaremos o sangue do cordeiro de Pesach. Baruch Hashem, Shabbat Shalom Lehitraot, Kol HaTovim Lekulam.